Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigada por trazer cada um aqui, por aquilo que o Senhor está falando, fazendo em suas vidas. Teu Espírito Santo continue a falar conosco, nos quebrantar, nos ajudar a entender todos aqueles falsos deuses que temos cultivado em nossos corações, e arrependidos que possamos então reafirmar contigo o nosso desejo, o compromisso de entregar as nossas vidas, tudo que temos e somos à disposição da tua vontade, do teu reino, da obra de salvação que o Senhor quer realizar na vida de tantos ainda. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que me foi proposto foi esse, trabalhando a inclusão social. Vocês devem imaginar por quê, né? Eu fiz uma introdução rápida agora de manhã, falei sobre o case da 1212. Um ponto aqui bastante importante que eu queria compartilhar: tem algum pastor aqui? Tem, pastor, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quando aquele jovem me procurou em crise, e eu entrei numa crise profunda, e eu fui correndo para o meu pastor chorar para ele, e eu fui entregar minha carta de demissão. Eu trabalho na igreja, né? Eu falei: pastor, não dá, né? Porque o que eu faço aqui não adianta nada, então eu vou fazer lá fora, vou fazer outra coisa. Porque eu queria profundamente, tem que ser possível viver o evangelho, mas o povo está falando que não sabe como, então eu vou lá mostrar como. Não tinha dúvida de que era possível, só que precisava de modelos. E aí, né, como jovem que eu sou, eu fui entregar minha carta de demissão. Aí o pastor: não é assim e tal. E aí ele começou a buscar essa resposta junto, na verdade, com a gente, né, os jovens. E ele participou de um congresso bem grande que acontece na Coreia a cada 2 ou 3 anos, que é quando as igrejas da Coreia do Sul, elas reúnem todos os missionários que eles enviaram, que estão espalhados ao redor do mundo. As igrejas coreanas têm esse congresso. E o meu pastor então foi convidado, e ele, porque antes de ser pastor assim, titular da igreja, ele foi missionário no Nordeste, né? Ele é médico, ele e a esposa dele são médicos. Aí eles se formaram em medicina e foram para o Nordeste para trabalhar como médico missionário. Então ele tem um coração missionário, assim, ele entende, né, de campo e tudo mais. E nesse congresso que eles reúnem os missionários do mundo inteiro, eles então trabalham a questão do cuidado, né, do missionário, da sua família e tudo mais. E cada ano tem um assunto diferente, né? Teve um ano, por exemplo, que eles falaram sobre a questão de passar o bastão, né? Que o missionário precisa entender o seu limite, que ele precisa preparar quem vai dar continuidade para aquilo que ele está para a igreja que ele plantou e tudo mais. Então cada ano é um tema diferente. E naquele ano, aquele mesmo ano da nossa crise, né? Olha Deus ligando os pontos. O tema desse congresso era o quê? Business as Mission, né? Então, e aí meu pastor voltou de lá, assim, Deus falou com ele de uma forma, revirou o homem, né? E ele disse que os workshops daquele ano não eram teóricos, era assim, o workshop de como abrir uma cafeteria. O outro workshop é como abrir uma livraria, né? Outro workshop, os princípios básicos para empreender. E esses foram os temas dos workshops daquele ano, né? Entendendo que os missionários precisavam se ajustar ao que Deus estava fazendo ao redor do mundo, né? Claro que do ponto de vista da sustentabilidade do ministério também, porque cada vez mais é difícil a gente encontrar aí organizações que dependem exclusivamente de doações, né? E fora isso, que inclusive é o principal motivo dessa estratégia de Business as Mission, depois eu vou definir os termos aqui para ficar mais esclarecido, porque existem muitos países que estão expulsando os missionários, né? E outros tantos que não recebem, né, de jeito nenhum. Então o Business as Mission é uma estratégia missionária também que Deus deu, né, para a sua igreja, para o corpo de Cristo em todo o mundo. E aí ele voltou assim, maravilhado, compartilhou com a gente. E aí, alguns meses depois, a Fuller, em Pasadena, né, na Califórnia, abriu um curso intensivo de o quê? Business as Mission, né? E o meu pastor, ele fez o MDiv dele, né, e na Fuller.
E aí, então, ele foi convidado, recebeu, né, o e-mail, sabe, os ex-alunos recebem as propagandas, e ele, não é possível, né, Deus de novo, e business as mission pra cá, business, e era a resposta de toda aquela crise que a igreja dele estava vivendo, né, a igreja de Jesus, mas que Deus colocou ao seu cuidado. E aí ele foi fazer o curso intensivo, ele viajou para Pasadena, ficou uma semana lá, fez o curso intensivo de business as mission, trouxe todo o material, e me deu, estuda, tá tudo aqui, né? E então foi assim o início do processo, do contato com o que Deus já estava fazendo. E aí eu estou contando isso para vocês porque eu queria pedir para alguém tirar uma foto minha, que todo lugar que eu vou falar dos idosos, meu pastor fala, pede para alguém tirar foto, né? Para a gente compartilhar com os presbíteros aqui da igreja, meu pastor, tá, né? Sabe, o pai coruja, né? Tipo isso. Então, se alguém puder tirar umas fotos assim, depois compartilhar comigo, meu pastor está esperando. E é por causa disso, né? No fim, então, ele não deixou eu me demitir. E aí ele me ajudou a acalmar os ânimos e entender qual era o meu papel aí nesse processo todo. Eu fundei a 1212, a gente montou um grupo, esse grupo tinha empresários da área da confecção, porque você precisa ter o know-how, a experiência, né? Esse grupo tinha um consultor profissional, um excelente profissional. E aí nós então montamos o plano de negócio juntos, né? E iniciamos a empresa. Então, eu sou a fundadora, só que eu tive que passar a administração, a governança dessa empresa para outra pessoa, porque eu tinha que escolher, ou eu trabalhava no ministério, ou eu era administradora de empresa. Você pode fazer as duas coisas? Pode. Mas eu tenho marido, tenho 3 filhos, e aí por aí vai, né? Então, assim, eu tive que fazer escolhas, e depois eu vou compartilhar com vocês também porque eu entendo hoje que a melhor escolha foi eu não entrar como dona desse negócio, não por enquanto, né? Estou negociando com Deus, mas por enquanto não, mas eu vou explicar também o motivo disso. E hoje, então, eu funciono em relação a 12... Tem outra pessoa administrando, que é dona da empresa, e eu funciono como mentora dela, né, espiritual, e também como captadora de recursos, marketing, recursos humanos, e por aí vai, né? A gente trabalha junto, eu divido meu tempo. O meu pastor, ele super me incentiva, né, a dar prioridade, não prioridade, né, mas ele me ajuda a conciliar as duas agendas, né, do ministério e em relação a 1212, super apoia. E eu perguntei se tinha algum pastor aqui nessa sala, porque o que eu vi na atitude no coração do meu... Porque quando você fala de congresso para empresários, é difícil algum pastor se interessar, né? E eu conheci muitos em São Paulo, não sei como que é na cidade de vocês, que já abre o olhão assim e fica desconfiado. Misturar dinheiro com Bíblia, lucro com o reino de Deus, não está me cheirando bem, né? Assim, pastores que falam isso, não só faz cara disso. Tem uns que só fazem a cara, mas você sabe o que o cara está pensando. O pastor está pensando. Mas tem uns que falam isso mesmo, né? Que não pode misturar, né? E tal. E só que o meu pastor, ele entendeu que era algo que Deus estava fazendo em primeiro lugar, e em segundo lugar que esse movimento, essas estratégias eram resposta para a crise do rebanho dele. Então ele não teve uma atitude, né, de dizer, não, o meu trabalho é checar se meu rebanho está fazendo devocional, se está marcando presença nos cultos e se está servindo no voluntariado das vagas que tem para o serviço de domingo. Não, a atitude dele foi justamente essa crise, né? Por isso que eu também tive essa crise, porque eu sou ovelha desse pastor também, né? Se o que eu ensino, todo o preparo, se o evangelho, ele não aparece no dia a dia, na segunda-feira, não funciona, do meu rebanho, então para que é o meu serviço? O trabalho do pastor é conduzir ele para Jesus, ajudar ele a caminhar. Isso não é no domingo fazendo a máquina da instituição, igreja funcionar, mas a vida dele e o reino de Deus se estabelecendo nessa terra. Então, essa foi a atitude e o coração do meu pastor, né? Então, eu queria dar parabéns aos pastores que estão aqui e dizer que vocês não têm ideia de como é importante para a sua igreja, para o seu rebanho, para os seus discípulos, que você esteja aqui, que você tenha esse coração humilde, que você esteja com o coração aberto para ouvir
entender o que Deus está fazendo e que você seja o porta-voz do Senhor ali no seu rebanho para dar esse direcionamento que Deus quer dar para a sua igreja. Não para que a sua igreja fique mais rica, que o caixa da oferta aumente, mas para que realmente a gente viva o Evangelho no nosso dia a dia e a igreja brilhe a sua luz, porque essa luz não foi feita para ficar escondida debaixo da cama. Amém? E que Jesus seja glorificado por meio das nossas boas obras, como Ele mesmo diz que deve ser feito. Antes de aprofundar o case nosso da 1212, eu queria gastar bastante tempo respondendo as perguntas que vocês devem ter, o que funciona, o que não funciona na prática e tudo mais. Eu queria esclarecer esses 4 conceitos, porque eu tenho percebido que existe uma confusão em relação a eles, né? Não que porque você achou que negócio com impacto social era um negócio social e que isso vai mudar alguma coisa na prática, mas é importante a gente entender do que a gente está falando aí. Então, primeiro a gente tem aquilo que a gente chama negócio com impacto social. Esse negócio com impacto social é um conceito que o movimento do capitalismo consciente trouxe. Quem leu esse livro, o Capitalismo Consciente? Anote aí, Capitalismo Consciente. Então, assim, você tem um negócio e esse negócio, em algum aspecto dele, ele traz um impacto social positivo, né? Impacto, na verdade, pode ser social ou ambiental. Então, quando você decide, por exemplo, eu conheci um desses networking cristãos, o dono de uma lavanderia. E ele entendeu, então, que como mordomos dos recursos dessa terra, da criação, nós precisamos ser responsáveis. Então ele começou a procurar tecnologia para, em sua lavanderia, usar água de reuso. Então tratar a água e fazer reuso. E tudo isso partiu por causa do seu entendimento de que ele é mordomo da criação também. Então ele tem uma lavanderia e ele não necessariamente está dando oportunidade de trabalho para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, mas ele está trazendo algum tipo de impacto, no caso dele um impacto ambiental, um impacto positivo, né? Então quando uma confecção, uma marca de roupa decide começar a mudar o seu fornecedor de tecidos para aqueles que trabalham com tecidos ecologicamente corretos, né, de upcycling, de reciclagem, assim por diante, é um impacto também que aquele negócio está trazendo. Então essa empresa, ela pode ser cristã ou não, ela pode ser BEM ou não, mas ela está trazendo um impacto. Então esse é o primeiro conceito mais abstrato aí que a gente observa nesse meio, né, quando se fala de negócios. Aí o segundo é o negócio social. Na verdade, assim, no Brasil é um termo ainda bastante difícil, né, porque não existe o negócio social aqui no Brasil. Então, não sei quantos de vocês têm contato com o movimento do Yunus, banqueiro dos pobres, Bangladesh, Indonésia, né? Então, anote aí o banqueiro dos pobres, para você conhecer a história dele, né? Então, ele é um indiano que morava em Bangladesh. Ele não é cristão. E isso há muitos anos atrás. Então, o Banqueiro dos Pobres, esse livro conta a história dele, né? Foi traduzido e publicado em português há poucos anos atrás. Quando a gente começou essa temporada de pesquisa e estudos, ainda não tinha em português, né? A gente leu em inglês o livro. E aí ele viu lá que a situação da comunidade aí de extrema pobreza e miséria, e que, portanto, deixava as pessoas vulneráveis a todo tipo de degradação aí social, né, sociológica. Então crianças sendo vendidas, exploradas e assim por diante. Ele é um empreendedor nato, né? Ele começou a querer então ajudar essas pessoas a fazerem pequenos negócios, a iniciarem pequenos negócios, para não ficar naquela miséria total, né? Mas ele viu que tinha potencial ali para empreendimentos. Mas qual que era a dificuldade? Não tinha dinheiro para começar. E aí, quando você fala de abrir um negócio, você vai buscar um empréstimo, um investimento, tem aquele mínimo necessário, né? Para trazer também confiabilidade para quem está... E não era o caso. Então, qual a ideia que ele teve? De abrir um banco, por isso que ele é conhecido como Banqueiro dos Pobres, de microcrédito. Mas assim, é microcrédito, tipo $10.
e aí você me paga em 3 meses, sabe? Porque ali naquele contexto econômico, né? Não era 10, era 30, na verdade, mas mesmo assim é pouco. Naquele contexto econômico, era muito, já dava para começar alguma coisa, já dava para aquela senhora lá comprar os ingredientes, fazer um bolinho, assar um bolo em casa e vender os pedacinhos e por aí vai. Né? E aí aquilo podia ser pago assim, em parcelas infinitas. E aí ele foi gerando, então, um impacto social e uma transformação na realidade social e econômica ali da sua região. E o impacto foi tão grande que esse movimento, então, se organizou, né, se estabeleceu como instituição. Hoje eles dão treinamento, cursos, eles têm congressos, né? E na época que a gente estava fazendo essa pesquisa, que a gente teve contato com esse movimento, tinha um congresso marcado para novembro daquele ano, e nós fomos então, né, fomos acho que em 8 pessoas, foi na Alemanha inclusive, participamos do congresso, e hoje um dos grandes patrocinadores desse movimento é o grupo Danone. Então eles têm investido bastante, eles têm feito projetos em parceria com o Yunus. E o Yunus Brasil foi inaugurado há 3 anos atrás, né? O presidente, a pessoa que trouxe é o Rogério Oliveira, foi alguém que a gente conheceu nesse congresso lá na Alemanha. E há 3 anos atrás, quando eles inauguraram aqui, eles nem tinham um endereço fixo, né? Hoje eles já têm, já estão lançando programas. Mas como vocês que são aí do mundo corporativo, devem ter engenheiros e economistas, sabem muito melhor do que eu, esse modelo de Bangladesh não funcionaria aqui no Brasil, né, por diversas razões. Então, o programa Yunus Brasil, por enquanto, ele está sendo aplicado somente para grandes empresas, grandes corporações que têm aí uma folga, né, que tem aí a sua gordurinha para poder investir e aplicar em negócios assim desse tipo de impacto social, em quase que um fundo perdido nesse início aí, até porque a legislação brasileira ela não tem uma previsão diferenciada de tributação, né, ou de práticas trabalhistas para quem tem um negócio, um social business. Então não existe esse modelo de social business aqui no Brasil ainda. O que tem, que muita gente também chama de negócio social, por isso a necessidade do esclarecimento dos conceitos, é quando uma ONG ou uma associação sem fins lucrativos, ela pratica um negócio lucrativo. E aí, hoje na legislação brasileira, a gente tem uma previsão de uma tributação diferenciada para essa prática lucrativa dentro de uma organização sem fins lucrativos. Entendeu? Então, acompanhando. Né? Qualquer coisa você dá um grito. Então, assim, a ONG, ela pratica aí uma atividade que gera lucro, mas esse lucro precisa ser 100% revertido para a própria ONG. Né? Então, tem essa legislação, essa proteção. Então, já há algum tempo, mas é que ninguém praticava, né? Existia também um preconceito, existia também muita falcatrua, então foi uma prática que ficou aí dormente, mas ela está voltando com toda a força agora, especialmente com as parcerias público-privado, que... Parou? As parcerias público-privado, que o governo... Gente, eu não gosto de nenhum governo. Assim, não que eu não gosto de nenhum governo. Eu não sou a favor de ninguém. Mas o PT, durante os anos que ele esteve no governo, e especialmente em São Paulo, na prefeitura, ele desenvolveu muitos trabalhos sociais. Né? Foi sob o governo deles que o município teve muitas ONGs que fazem essa assistência social, tiveram oportunidade de expandir, de atender mais pessoas. Enfim, isso é testemunho de quem trabalha ali na boca do lixo, né? Mas enfim, mas eu não votei no PT, tá? E não interessa em quem eu votei, mas só deixando bem claro isso, que eu estou explicando para vocês, eu estou contextualizando aí a situação, né, de por que teve essa guinada, digamos assim. Então, teve se bem que esse projeto público-privado também teve no governo do estado, né, a esposa do Alckmin, a Lu Alckmin, ela
favoreceu muitas ONGs, né? Ela visitou muitas ONGs, ela ajudou a liberar muito recurso para que as ONGs pudessem fazer aquilo que o governo não tem braço para fazer, né? Mas tem o orçamento. Então, por exemplo, hoje você vai ter no centro de São Paulo diversas ONGs que têm o contrato do polo de moda, por exemplo, né? Então, eles montam uma oficina de costura, a ONG monta, ela administra, ela abre vaga, ela cuida dos alunos, emite o diploma, mas quem paga todas as contas, o aluguel, todo o material de linha, de tecido, de tesoura, quem paga os profissionais, a professora do corte de costura, tudo, o lanchinho, o café da tarde, é o governo do estado. E aí o que acontece? Essa ONG, ela é capaz agora também de montar uma pequena empresa dentro da sua ONG. E essas costureiras, que são de pessoas de comunidades carentes, que foram formadas costureiras, que sabem costurar aquele básico, fechar uma sacola retangular, né? Ela consegue então produzir em escala sacolas e botar, por exemplo, no Mercado Livre para vender. Né? Ou no site da própria ONG, ou participar de feiras de ONGs, né? O Amigos do Bem, quem é de São Paulo, eu não sei se em outros estados também tem, quando você vai no supermercado Pão de Açúcar, você vê uma sacola, né, retornável, que é de patchwork, né? E quem produz aquela sacola é a ONG Amigos do Bem. Então aquela sacola está dando lucro para ela, a questão é que o lucro precisa ser totalmente revertido para dentro, né? Para dentro da própria ONG. Então, esse é o negócio social que tem no Brasil, que é diferente do negócio social do Yunus, do banqueiro dos pobres. Tudo bem, gente? Só para a gente entender aí os conceitos. E aí a gente tem, então, o Business as Mission. Por exemplo, a 1212, a rigor, a gente não é Business as Mission. Business as Mission é um negócio que é usado como estratégia para você entrar num país onde há perseguição religiosa, onde você não conseguiria entrar com um visto, sei lá, religioso, que você tem que entrar com um visto de trabalho, qualquer que seja ele, um visto profissional. Então, a rigor, a 1212 não é Business as Mission, porque a gente está em São Paulo, a gente não tem perseguição religiosa, tudo bem? Então, assim, a gente conhece, depois eu vou contar para vocês alguns casos de Business as Mission, mas aqui há essa intenção de você permanecer administrando e gerindo aquele negócio, e ele tem que ser sustentável, e por meio do negócio você acaba gerando também o impacto social, né? Ou o seu Business as Mission pode ser um social business também, dentro do contexto da legislação local. Tudo bem, gente? Tá? Então, esses conceitos, eles também podem se intersectar. Tá? E aí, por último, então, a gente tem o Kingdom Business, que é o quê? Que é o conjunto de tudo, o círculo maior. Então, a 1212 é uma Kingdom Business, que é um negócio que segue os princípios e os valores do reino. Então, ela é como um Business as Mission, só não está localizada geograficamente num país com perseguição religiosa. Mas ela segue todos os princípios, ela está montada ali, está sendo gerida intencionalmente para impactar vidas, para difundir o evangelho, para causar impacto social, para colaborar nesse processo de estabelecimento do reino de Deus. Tudo bem, gente? Ficou mais esclarecido aí? Então, alguns exemplos de negócio com impacto social, assim, mais clássico, por exemplo, conhecem a Ben & Jerry's, aquela marca de sorvete, né? Eles têm trabalhado já há muitos anos utilizando como matéria-prima produtos que são cultivados em cooperativas, em diversas regiões do mundo. Então, isso é intencional. Então, ele pode ter um grande fornecedor de morango, por exemplo, que o sorvete de morango deles é o melhor, né? Pode ter um grande fornecedor de morango, mas aí ele intencionalmente decide que ele vai procurar uma comunidade menor, numa região mais carente, vai ajudar o processo ali de organização da cooperativa, né? Vai até mandar fazer treinamento, tudo, e aí ele vai comprar o morango daquela cooperativa, intencionalmente. Bom? Então, ele tem tamanho para isso. A Toms, que é aquele do sapato alpargatas, né, que foi a precursora do modelo, conhecem? Esse é aquele bem clássico, famoso, que você compra um par, cada par que você compra, um par é doado.
né? Então o negócio dele causa um impacto social. E quem está trazendo esse conceito para o Brasil é o Sistema B. Quantos conhecem o B Corp? Então esse é um processo de certificação tipo Fair Trade. Só que o Fair Trade, ele é uma certificação para cooperativas. Tudo bem? Então a 1212, ela nunca vai ter um Fair Trade, porque eu não sou uma cooperativa, a gente não é uma cooperativa, tudo bem? A gente tem um presidente, diretor, tudo, tal, funcionário, CLT, então não é uma cooperativa, que todo mundo está ali, né, de mãos dadas e trabalhando junto, não. Mas o Sistema B, ele certifica empresas, tá? Então, se vocês derem uma pesquisada, a Natura é uma empresa brasileira que foi certificada recentemente. E outras mais estão sendo certificadas aí, uma atrás da outra. Então, para você receber esse selo, você passa por um processo rigoroso, né, de avaliação, você tem que se ajustar a diversos processos, né? E garante para que quando a pessoa for comprar o produto e ela vir o selo, o B Corp, o Sistema B ali, ela tem a segurança de que naquele produto não houve, por exemplo, exploração de mão de obra infantil e por aí vai. Então tem todo um processo. Então se você acessar aí o site do B Corp, você vai ver quais são então as características que a certificação garante, né, digamos assim. Um exemplo de B Corp que não é brasileira, na Argentina, é a Patagônia, que é uma loja que vende produtos de couro, jaquetas de couro e tudo mais, né? Então diz que quando você vai lá comprar uma jaqueta, eles falam assim, mas você precisa comprar mesmo? Assim, a loja pergunta para você, né? Mas você não tem uma jaqueta de couro? Aí você fala, não, eu tenho, mas já tá velha, mas traz aqui a sua. Que a gente vai dar um trato no couro, vamos ver se a gente consegue salvar para você continuar usando a jaqueta que você tem, né? E não precisar comprar outra. Então, é muito interessante, chama Patagônia, essa loja na Argentina, e aí eles também têm essa certificação do Sistema B. A pessoa que trouxe o Sistema B aqui para o Brasil é o Marcel Fukuyama. Não, ninguém conhece nada de nada, você pode falar o que eu quiser aqui. O Marcel Fukuyama, e a gente conheceu ele, assim, é um rapaz mais jovem do que eu, ele entrou na lista da Forbes, dos 50 CEOs com menos de 30 anos que estão impactando o Brasil. Mas isso já faz uns 3 anos, ele já acabou de passar dos 30. Né? E aí a gente tem mantido contato com ele. Ele é louco para certificar 1212, né? Só que ele esteve na nossa inauguração. Como que o ponto com ele foi ligado? A gente foi num encontro para profissionais cristãos. Eu não sei se vocês conhecem a IBAB em São Paulo. Eles têm um grupo de profissionais cristãos, né, que chama Profissionais Cristãos, eu acho o nome. Cristãos Profissionais, sei lá. E aí a gente estava participando dos congressos que eram mensais. Eu nem sei como é agora, mas aí num deles o Marcel estava lá falando. E quando ele falou, a gente falou, gente, isso tem a ver com o que a gente, né, quer estudar tal. Vamos ficar de olho nele, vamos ficar de olho. Porque depois ele tinha outros palestrantes. E ficamos de olho nele, seguindo no coffee break, cadê o cara? Tipo, stalker total, né? E aí, na hora que acabou, o cara sumiu, assim, porque uma hora tava um monte de gente amontoado nele e depois sumiu. Gente, cadê esse homem? A gente precisa pegar o contato dele, precisa trazer ele para falar pro jovem, né? Porque como ele era jovem, a gente sabe que tem um apelo diferente, né, pros jovens. E aí a gente, cadê? Vamos se espalhar, todo mundo caçando Marcel Fukuyama lá naquela IBAB gigante. E aí eu vi o homem no estacionamento, assim, quase chegando no carro dele. Foi assim mesmo que aconteceu. E eu comecei a gritar no estacionamento. E saí correndo atrás do homem. Marcel! Marcel! E aí foi assim, então, que ele nos deu seu contato. Não sei se ele ficou com dó ou com medo. E as duas coisas... E aí a gente trouxe ele na igreja para falar para os jovens. A gente tem mantido essa amizade bem legal, e eu tenho aprendido bastante com ele. E aí o negócio social, então, a do Yunus, que eu já expliquei para vocês, né, com essa parceria com a Danone, e o Amigos do Bem, que eu já falei aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas aquelas estampinhas quadradinhas da sacola retornável que a Amigos do Bem costura, são restos de tecidos que grandes marcas de roupas doam. Né? E a NCCV, alguém conhece lá em São Paulo? A NCCV é uma ONG, Núcleo Cristão de Cidadania e Vida, que é um modelo para nós de gestão, administração. Se você mora em São Paulo, se você tiver a oportunidade de visitar São Paulo, você tem que conhecer a NCCV. Você me manda um WhatsApp, a gente marca, eu te levo lá.
Se eu não puder ir junto, eu te passo o contato do pastor. E eles são ONG, mas eles têm diversos contratos, esse do público-privado, eles têm a escola de moda, eles têm vários programas do Jovem Aprendiz, de capacitação para carpinteiro e várias outras profissões. E a NCCV, ela recebe retalhos da Dudalina. E ela faz aquela sacola de patchwork com o resto do tecido que a Dudalina doa para ela, né? E é um modelo assim, eu falo para eles, né, que os diretores da NCCV, que vocês são diretores de ONG que nunca pedem e nem precisam de dinheiro. Já viu? Conhece desse? Né? Não, porque é autossustentável, já se tornou autossustentável. Ela, a Uzeni, ela tem formação em contabilidade, olha só, Deus ligando os pontos, e ela não imaginava, quando Deus chama ela para o ministério, que ela ia usar a contabilidade para alguma coisa, mas por causa do zelo, da forma tão profissional, minuciosa, que ela administra as contas e que ela gere o recurso público, é que ela consegue outros contratos, outros serem renovados os projetos, né? E administrar então essa ONG que está impactando uma comunidade de mais de 40 mil famílias ali perto de Guarulhos, em São Paulo, e trazendo também muitos testemunhos de conversão, né? Exemplos de Business as Mission. Então a gente ouviu o Bill Job, né, ontem, a gente vai ouvir ele hoje à noite. A fábrica de vidro que ele tem lá na China, ele até nem pode mais ficar lá tanto tempo, existe o nome dele não pode ser divulgado e tudo mais, porque realmente há ali uma perseguição de fato. A FreeSet, que é uma Business as Mission tradicional, referência no mundo todo como modelo de Business as Mission na China, que tem uma fábrica enorme que emprega mulheres que são resgatadas do tráfico de mulheres para exploração sexual. E aí eles produzem todo tipo de bijuteria, bolsas e assim por diante. Alguém conhece a FreeSet? Não. Então, pesquisem, se você for viajar para a Índia, vá visitar. A FreeSet, ela oferece um programa de estágio para Business as Mission. Né? Então, você que tem condições, que é solteiro, sei lá, é jovem ou não tem filhos, ou se tem também, se Deus mandar aí também, ou tem filhos, amigos que você conhece, estágio em Business as Mission. E a FreeSet abre o programa, só que é mega concorrido. Todo mundo quer fazer estágio Business as Mission na FreeSet, porque é um modelo de negócio muito bem sucedido, que está trazendo um impacto social e um impacto para o reino assim, notável. Então, vale a pena aí anotar e pesquisar. E tem a Heritage, que é uma escola de idiomas na Índia, né? Os missionários, o Hugo e a Alessandra, eles são brasileiros. E quando eles foram para a Índia, há cerca de 12 ou 13 anos atrás, eles nunca tinham ouvido falar de Business as Mission, né? E eles viram o quê? Que se eles não se organizassem de alguma forma profissionalmente ali, eles não iam durar. Primeiro, porque eles tinham que sair a cada 6 meses da Índia para renovar o visto de turista ou estudante ou o que quer que fosse. Então não dava. Depois que começou a haver uma perseguição religiosa mais acirrada nos últimos anos. A gente conversa com eles, aí eu falo para ele, Hugo, você tem que ir no congresso de Business as Mission, você tem que falar lá. Ele fala, Business as Mission, 10 anos até ninguém me falou desse Business as Mission aí, né? Sofri, apanhei pra caramba, tivesse me falado. É engraçado como você vê que é algo que Deus faz, não tem a ver com uma cúpula, com um ministério especial, uma unção diferenciada. Tem a ver com o seu coração de servo. Tem a ver com você se dispor completamente para Deus usar. E daí Deus vai te usar e Ele vai fazer Business as Mission, social, o que Ele quiser fazer. E se um dia Ele disser, não, você é empresário, então, mas eu quero que você largue. Assim, porque tem outra coisa que é bem feio que acontece, que é o seguinte, nas conferências missionárias, parece que o chamado missionário é o top de linha. Né? É o santo ungido, não é para qualquer um. Nos congressos de empresário cristão, o chamado para empresário é o top de linha, né? Aí eles falam até assim, com um certo menosprezo, né? Você acha, pastor, missionário, não tá com nada, os caras não estão acompanhando nós. É muito feio isso, né? Por que é feio? Porque você acha que você é um membro mais importante que a cabeça.
Você é um membro importante, mas você é só um membro, né? Tem outros iguaizinhos a você, certo? E todos um depende do outro e todos estão sujeitos ao cabeça que é Jesus. Então tem que parar com esse negócio. O negócio é Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando quer, como Ele quer e quanto Ele quer. Amém? Amém. E a gente, se é servo, o que a gente tem que fazer é obedecer e ser fiel. Exatamente, usa quem Ele quer, né? Então, nesse exemplo de usa quem Ele quer, a gente precisou, para expandir para costura, né, 1212, quem estava lá ouviu explicar que a gente começou com passadoria, tudo, mas do ponto de vista financeiro não era sustentável, a gente sabia que não era, porque é um serviço muito barato, né? Ninguém, por mais que você esteja dando emprego para a pessoa mais marginalizada da face da terra, ninguém vai pagar R$5 para você passar e dobrar uma roupa, porque por quanto essa pessoa tem que vender aquela peça, não é? R$500 ninguém vai comprar. Então, é um serviço que tem o seu limite, por mais que tenha o valor social agregado e tudo mais. Então, a gente sabia disso, tal, e aí a gente começou a se preparar para conseguir um investimento para poder comprar as máquinas de costura e se organizar e contratar uma professora, enfim. E eu sou formada em Direito, depois eu fiz seminário, sou péssima de conta, assim. E eu sou mulher, sabe? Exatas, assim, logística, né? Aquela coisa. Que as mulheres têm mais dificuldade mesmo. É da nossa natureza, não quer dizer que isso é melhor ou pior. Só é diferente. E aí a gente sentava com a equipe e o nosso consultor lá, o irmão da igreja, o amigo de infância, ele fazia as contas, que aquela planilha toda ele me explicava 10, 15, 20 vezes e eu não entendia. E aí ele entendeu? Não, né? Mas é isso e aquilo, e aí não dava. Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu tinha uma reunião com um potencial investidor marcada. Eu falei assim, então você tem que ir junto. Eu falei para ele, porque eu não vou saber explicar nada disso. O cara vai começar a fazer pergunta, eu vou perder o investimento. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou junto com você. E aí tinha um outro irmão advogado, sou formado em Direito, mas eu não exerci, né? E o Direito, você sabe, né? E você tem que exercer, porque ele é muito também ramificado e tal. E aí, no contrato do investimento que a gente tinha pré-elaborado, tinha toda uma questão do retorno do investimento e não sei o quê. Sei lá, não entendi nada que o advogado explicou. E eu falei, então, aí vai para a reunião dos 3. Que daí eu vou falar do que é porquê da motivação. E você explica essa planilha maluca, cheia de números, e você explica o contrato. Combinado? Combinado. Todo mundo organizado. Aí eu estou dirigindo para essa reunião e aí me liga o advogado. Aconteceu uma urgência aqui, não vou conseguir sair do escritório. Aí ele, mas eu fiz um resumo. Se você não conseguir explicar para ele, você entrega o resumo para ele ler, assim, a explicação. Ai, Jesus, eu falei, ora aí. Ele falou, eu vou ficar aqui no celular, você me liga a qualquer momento, você me põe no telefone com ele. Tipo, o advogado super confiava em mim, né, na minha capacidade. E aí tá. Aí, pelo menos, o consultor vai estar. Quando eu estou chegando lá, estacionando, o consultor me liga. Linda, fiquei preso no trabalho. Não vou conseguir sair para almoçar. E aí eu falei, agora lascou, perdi o investimento. Né? Eu pago o almoço pro cara, agradeço e sem expectativa. Não, mas eu te mandei um resumo também, meus amigos, né? Te mandei um resumo, tudo explicadinho. E aí, estou no telefone, qualquer coisa, obrigada. Qualquer coisa, você me liga, me põe no telefone com ele. Aí tá. Aí eu parei o carro. Gente, eu comecei a chorar. Literalmente, entrei em pânico. Eu falei, é o maior mico da minha vida. Eu vou sentar com um potencial investidor e eu não vou saber explicar o que eu quero, quanto eu quero, por que tem que ser daquele jeito e assim por diante. E eu falei, Deus, tá de sacanagem comigo. Você sabe que se a gente não conseguir esse investimento não vai dar, vai ter que fechar porque não é sustentável, você sabe, e agora isso e tal. E assim, já era a hora da reunião, do almoço, não tinha como cancelar. E aí o Senhor falou comigo, linda, desde quando isso depende de você? Desde quando? Então vai, sabe? De fazer birra. E vai, pode fazer drama. E faz o que você sabe fazer, o que eu dei para você. Entrega o que você tem. Mas deixa que eu cuido do resto. Então tá.
mas aí eu vou ter que falar pro cara que eu não sei explicar. Então, você tá vendo? O problema não é eu, é você. É o seu orgulho. Você quer chegar lá, sabendo explicar. Você não quer ser humilhado, porque era isso que ia acontecer, né? Então eu vim pedir o quê? Então não sei muito bem, né? Mas aí tudo bem, assim, eu te mando um e-mail explicando o que eu quero. Mas tudo bem, então, é para ser humilhado, então vai ser humilhado, né? É tipo hoje, né, que eu falo brincando, esses congressos que eles me colocam para falar, que eu falo, gente, que humilhação. Ano passado em Maringá me colocaram para falar no fechamento do congresso, entre o Bill Job e o Patrick Lai. Eu falei, estão tirando comigo. Eu vou falar o que lá? Né? Aí hoje eu falo da 1212, 6 funcionários, daqui a pouco sobe o Sandro, 4.500 funcionários, 1.000 se converteram nos outros. Mas é assim, Deus tem 6 para mim. E eu vou ser fiel naquilo que Ele me deu. Amém? E eu vou ser obediente, Deus será glorificado, que é Ele que dá, o que Ele quer dar, quando Ele quer dar, quanto Ele quer dar, para quem Ele quer dar. Amém? Isso é importante de se falar num congresso de empresários, que eu já percebi, né? Porque empresário sabe, né? A cabeça rodando, lá escala, não sei o quê, né? É tudo exponencial. E aí o cara acha que quando ele se envolve com Kingdom Business, Business as Mission, quando ele está fazendo uma coisa boa, Deus dá um pontinho para ele, dá um lucrinho a mais ali no final do mês. E não tem a ver com isso, né? Tem a ver com o seu reino. E o seu reino não é comida nem bebida, muito menos dinheiro, lucro e contas. Amém? O seu reino tem a ver com pessoas, né? E aí eu fui para esse almoço com o investidor. E eu estava com a pastinha na mão aqui, com toda aquela planilha, contrato, que eu não sabia explicar nada. Aí sentamos, e aí ele, vai Linda, me conta aí então a história da 1212. Daí eu comecei a contar, porque é isso e tal, e a funcionária que está com a gente, a história dela é essa, e não sei o quê. Aí o homem começou a chorar. E ele virou para mim e falou assim, quanto você precisa? E aí eu olhei para a pastinha que estava ali, encostada na cadeira do lado, e eu falei, então, eu preciso de X. Aí ele falou, eu vou dar, passa para mim a conta, os dados bancários da empresa. E aí depois eu fui tirar com o advogado e consultor, né? Nem precisei abrir, porque a gente passou dias virando a noite, trabalhando em cima. Claro que depois eu mandei, né, as planilhas para ele, o contrato, a gente mexeu, a gente não, eles, né, mexeram, trabalharam junto. Mas é Deus que faz. Mérito, zero. Quando a gente começou a passadoria, eu e a Érica é a administradora da empresa, a gente não entendia nada, bulhufas de tecido. Aí a cliente ligava e falava assim, eu vou te mandar uma blusa de chiffon. Quanto é para passar e dobrar? Aí uma olhava na cara do chiffon, vai, Google, vai, chiffon, sabe? E Deus faz isso. Ele pega os que não são nada, Ele humilha aqueles que são zombaria para o mundo. Não aqueles que estão podendo, que têm uma ideia brilhante para Deus. Aqueles que estão acompanhando o que Deus está fazendo e têm o coração de servo. E Ele usa, e Ele é glorificado, né? Às vezes a gente passa uns apertos na empresa, na 1212, que a gente olha uma para a cara da outra e fala assim, esse negócio aqui, a glória de Deus vai ser assim, de cegar os olhos. Se esse negócio der certo, é que foi Deus, assim, não tem dúvidas, sabe? E realmente tem sido assim, a gente tem experimentado sua graça, sua misericórdia. A luta é muito grande, né? Uma das perguntas que o Júnior pediu para eu responder no workshop é sobre a sustentabilidade do negócio. Então, é possível um negócio de verdade, não uma ONG, né? Ser economicamente viável, né? Assim, empregando pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu digo assim, tem que ser possível. Amém? Tem que ser possível. Porque se não são os cristãos que estão dando emprego para pessoas que não vão conseguir, que estão sendo rejeitadas no mercado de trabalho, quem é que vai dar esse emprego? Não é? Então tem que ser possível. Agora, é difícil, com certeza. A gente ainda está nessa luta. A gente ainda não se paga como empresa, temos 4 anos, mas a gente fez uma pesquisa e dizem que todo empreendimento, toda startup, né, tem mais ou menos aquele prazo
né, para ela amadurecer, para ela se estabelecer. E o que se prevê é 3 a 5 anos, uma empresa nova. Uma empresa que propõe um impacto social, demora de 4 a 6 anos para se estabelecer economicamente. E então a gente está no tempo, assim, né? A gente ainda tem mais. O Hugo da Heritage na Índia, nossa, eu não contei a história deles, eu já vou voltar aqui. Quando eu falei pra ele, não, porque todo mundo, né, crucifica a gente, que a gente não se paga. Ele fala, Linda, vocês têm quantos anos? 4. Né? Eu falei, não, eu sei, mas a gente está tranquilo, porque a gente sabe que no mundo das startups é 3 a 5 e com impacto social é 4 a 6. Ele, sei nada. Ele falou, uns 9 anos pelo menos para vocês começarem a se pagar. Você está encorajando, desencorajando. Como é que funciona aqui? Essa escola de idiomas na Índia, então, aí eles foram como missionários, aí eles descobriram que precisavam se estabelecer e eles viram na escola de idiomas uma oportunidade de negócio. Eles não tinham formação, documentação para abrir uma escola de idiomas ou para ministrar aulas. Então, eles correram atrás, fizeram todos os cursos que você pode imaginar, fizeram campanha, pediram ajuda para pagar, porque esses cursos são caros, né? E aí, então, eles montaram a escola e hoje a escola, ela é um modelo de negócio extremamente bem sucedido. Por que eles são missionários que têm como estratégia para se relacionar com a sociedade? Uma escola de idiomas, eles alcançam uma classe social na Índia que outros missionários não alcançam. Porque a grande maioria dos missionários acabam tendo contato com os Dalits, que é uma classe social rebaixada, que vive numa miséria, numa pobreza extrema. Só que como escola de idiomas, eles têm pregado o evangelho e têm visto conversão de filho de ministro da Índia, né? De monge budista na Índia e de um grupo que é inalcançável, né? Porque eles são fechados no seu gueto. O monge budista não sai do mosteiro por nada ali na Índia, mas ele sai para aprender inglês, né? Porque a cúpula lá dos budistas falou que eles precisam aprender o inglês para evangelizar, para converter os turistas para o budismo. E aí ele foi aprender inglês e aí Deus catou ele, assim, desculpa a expressão, né? Mas é porque a Heritage estava lá oferecendo esse curso. E o Hugo fala, né, que quando a pessoa paga na escola 45 minutos de aula, é 45 minutos de aula que ela vai ter. Eu não vou usar nem meio minuto para fazer uma oração, porque isso está errado. Não é profissional do ponto de vista do negócio. Então o que ele fez? Ele abriu uma cafeteria dentro da sua própria escola. Ele adora fazer bolo. E aí o que acontece? No intervalo, antes da aula, no fim da aula, é quando ele senta com os alunos ali para comer um bolinho, tomar um chá, e é quando ele apresenta o evangelho. E muitas pessoas têm sido levadas a Cristo. Fora, sim, o testemunho, né, de vida, da prática, porque ele é um empregador que trata os seus empregados, os seus funcionários com respeito, com dignidade, com humildade, com amor. Então, às vezes ele tem ali um Dalit e ele tem ali um de uma outra casta que é superior. Só que na hora do bolinho, sim, tá todo mundo junto na mesma mesa. Ele disse assim, cansou de ver nesses 10 anos gente de casta superior que se recusa a participar da confraternização da empresa, porque vai ter um Dalit ali. Só que daí, essa cultura é transformada, é mudada por causa da vida desse casal ali. Né? Então não se trata de falar, vamos mudar o mundo, vamos ligar os pães, juntar dinheiro e fazer uma mega empresa, cartel, vamos dominar o mercado consumidor e vamos transformar o mundo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ser fiel naquilo que Deus nos confiou, obediente, mas quando for fiel, ser 100% fiel. Então, se o Senhor abençoar a minha empresa com uma receita de X, portanto, daí então eu vou começar a fazer business mission. Não, né? É o que você tem aí hoje, agora, né? Se você tem um funcionário, 2, se você tem um colega de trabalho, então, comece a orar por essa pessoa. Comece a ajustar o seu testemunho de vida. Amém? Então a gente ainda não se paga
como empresa, a 1212, mas a gente está chegando lá. A gente começou então a costura esse ano, que é o nosso ano 4. Contei pra vocês a história da Dress for Freedom, né? A Amanda doidinha. Né? Ela, ai, você não faz alfaiataria? Ai, então tá bom, então faça um desenho, uma coleção pra você costurar. É o contrário, né? Não existe isso. O designer, o criador, criar uma roupa porque ele quer que aquela máquina costure. Não existe isso. Ele cria roupa e você, a oficina de costura, que se vire pra... Mas o reino não funciona assim. Né? E aí ela veio para São Paulo para conhecer as nossas costureiras, encorajou as costureiras, e aí a gente está nesse processo, e ela tem sido super paciente também. Como empresa de serviço, a gente não é competitivo, né? Como eu falei para vocês, no caso da passadoria, você vai encontrar o meu vizinho, ele faz o mesmo serviço que eu faço, e ele cobra metade do preço, né? Só que ele não vai emitir nota, os funcionários dele não são registrados, os funcionários dele trabalham horas exacerbadas sem receber a hora extra, e é por isso que ele consegue vender por aquele e sobreviver. E a gente tem uma proposta diferente. Na verdade, quando a gente entrou nesse negócio de empresa do reino, vamos dar emprego e tal, eu nem imaginava que o buraco era tão fundo. A gente não tinha ideia que o mercado era de informalidade, que a gente ia competir com outras empresas que tinham aquele tipo de prática de mercado. A gente não imaginava. Tanto é que hoje tem muita gente na área da confecção que me peita, né? Que fala assim, você está causando confusão aqui, né? Você quer brigar? Por que você quer... Só que não é que eu arregacei as mangas e falei, vamos acabar com tudo que está errado aqui. Não é isso. A gente só foi caminhando naquele sentido que Deus estava apontando, dizendo que era o que precisava ser feito. Só que quando a luz foi brilhando, o que estava escondido começou a ser revelado. E eu juro que eu tentei fugir, mas não deixa, né? E no fundo eu não quero, né? Eu quero morrer obedecendo ao Senhor. Mas aí, por que a gente entrou no ramo da confecção, se é tão complexo, né? O meu pastor mesmo falava, quando ele ouvia os meus relatórios, ele falava, linda, faz o mais difícil. Ele falou, abre uma adega, vende água, né? Contrata, mas não faz o que é tão mais difícil. Eu sei, pastor, eu queria também, mas Deus estava fechando todas as portas e direcionando para o ramo da confecção. Eu sou segunda geração de coreanos, né? Os imigrantes coreanos da primeira geração, a geração dos meus pais, 99% deles se estabeleceram como imigrantes aqui no Brasil e especialmente em São Paulo por meio da indústria da confecção, vocês sabem, né? 80% da indústria da moda é produzido pelos coreanos, né? Quem já foi para São Paulo e conhece lá o Bom Retiro, o Brás, ali é tudo confeccionista coreano. Mesmo essas grandes marcas de shopping que vendem o vestido por R$ 1.200, quem fabrica, quem confecciona aquela peça, na verdade, é um coreano, né? Então, é assim que funciona o sistema. Então, a minha igreja, que é fundada por imigrantes coreanos, imagina, 70% trabalham com confecção. E aí você entende por que Deus falou, é na confecção que você vai abrir a empresa, né? Então a gente fala, se a gente falir, sabe, uma coisa é certa, nunca foi para ganhar lucro. Isso aqui é um sinal de Deus. Eu falei, vou agradecer que Deus não está mandando eu sair correndo pelada pelas ruas para pegar o evangelho, por enquanto, né? Que por enquanto é administrar, porque ele fez isso com o profeta, né? Mandou o profeta fazer. Por enquanto é manter a 1212 e ser fiel naquilo, né? Então Deus tem usado como um sinal, porque tem incomodado a igreja, tem incomodado. Que quando você fala assim, vamos viver o evangelho na prática do dia a dia, é difícil um cristão se levantar e falar, não, isso não é de Deus. Todo mundo vai dizer amém. Por onde eu começo? Aí você fala, você começa registrando seus funcionários, pagando as horas extras, pagando a mais, né, do que o mínimo, sendo um bom empregador, abençoando, né, pagando seus impostos, emitindo as notas inteiras, não as famosas meia nota, sabe? Você começa por aí. Mas aí não é sustentável. É o que a gente ouviu assim no começo, cansou de ouvir. Linda, não é sustentável. Na ponta do lápis, se você pagar tudo, se você for íntegra,
né? Se você for como Deus quer que você seja, tipo isso, né? Não é sustentável. Aí eu falei, então todo mundo tem que fechar a confecção, né? Porque se esse modelo de negócios, nesse modelo é impossível você ser íntegro, então você tem que fazer outra coisa. E aí todo mundo, você é muito radical. Não, radical é o que Jesus fez na cruz. E quando ele diz que para a gente ser seu discípulo, a gente tem que negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ele, o seu modelo. Radical é Paulo nos dizer que para a gente ganhar a vida, a gente tem que perder essa, né? E assim por diante. Então não, eu não sou radical. Claro que a gente tenta não ser cabeça dura, né? Mas é difícil. Todo empreendedor é cabeça dura. Se você é um empreendedor, você também é um cabeça dura, né? Ou se você conhece alguém. Ele é teimoso, é difícil. Porque senão ele não seria também um empreendedor. Ele não aguentava o tranco, né? Porque o negócio é complicado mesmo, é difícil. E a gente tenta, toda vez, Deus, eu estou sendo cabeça dura, eu quero ouvir os conselhos, eu não quero ser orgulhosa, não quero falar que só eu sei o que é certo. Não, não. Então a gente sempre ouve, a gente abaixa a cabeça, a gente tenta ser humilde, mas assim, tem coisa que não é, não é. Algumas coisas são difíceis, mas tem outras que não, né? Então você pagar os direitos do funcionário, mas porque a legislação trabalhista, a legislação tributária do Brasil é impossível, é pesada, Então cadê os cristãos para mudar essas leis? As leis trabalhistas, as leis tributárias, cadê os cristãos? Não é? Então é isso, é o coração de servo. Não é o que eu quero fazer, até onde eu quero fazer. O que é possível para mim. Mas é o que Deus está dizendo e eu me ajustar a isso. Se não, então eu tenho que fazer outra coisa, né? Igual um jovem que me procurou, nossa, eu não consigo ter vida com Deus, relacionamento. Mas a maioria é desculpa, né? Só que a vida dele realmente era complicada. Eu falava, tá, me descreve então o seu dia a dia. Porque não sei o que, acorda e faz hora extra, não sei o que, isso aqui. E realmente na prática do dia a dia era difícil ele ter um tempo para sentar por causa do tipo de trabalho dele e ter o relacionamento com Deus. Nem relacionamento com pessoas ele não tinha mais, que ficava enfurnado naquele banco, né, varando noites e noites sem comer. É uma vida muito esquisita. E aí eu falei para ele, olha, a conclusão que eu chego é que você tem que sair desse emprego. Porque não está dando. Aí ele falou, não, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu falei, não, mas o que você quer é o tempo com Deus. Você quer uma qualidade de vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Esse trabalho não permite, então você tem que procurar outro trabalho. Agora, se você disser que o relacionamento com Deus não vale o seu trabalho, então aí já é um outro assunto aqui que a gente precisa conversar. Então é isso talvez que a gente precisa avaliar na nossa profissão, na nossa empresa, ou na forma como a gente gere os nossos negócios. Tudo bem? Então assim, o Evangelho é o Evangelho, Deus é Deus, o Espírito é o Espírito. Ele falou, é isso. Sem ser orgulhoso, cabeça dura, dono da verdade, não. Mas aquilo que está claro, está claro. Se o que você faz, se a sua vida não está se ajustando, então é isso aqui que precisa mudar. Mas o que tem acontecido? A gente tem diluído o Evangelho, a gente tem adaptado o Evangelho, para que ele se ajuste àquilo que a gente não quer mudar, né? São os tais dos deuses falsos, né? A respeito dos quais o Tim Keller vai tratar muito bem no livro com o mesmo título. Conhece esse livro? Deuses Falsos, né? Então, pode anotar, Deuses Falsos, Timothy Keller. Tem um capítulo em que ele fala sobre a questão do dinheiro, que é um tapa na cara para todos nós, e eu acredito que especialmente para aqueles que trabalham, né, com o dinheiro aí no seu dia a dia, né, administradores e assim por diante. Bom, como funciona o negócio na prática? Então a gente já tem a seleção dos funcionários. Naquela hora o Rudy brincou, falou, se eu tivesse desempregado, a Linda não me contrataria, né, porque ele não é, sei lá, ex-nada, né, mas não. Se eu tiver uma empresa com 100% do quadro de funcionários, pessoas que não sabem fazer nada, é insustentável, gente. Tudo bem? Então a gente serve, é obediente, mas a gente também é astuto, porque Deus nos dá sabedoria e astúcia. A gente não é, né? Então, não dá para ter 100% do quadro de funcionários, pessoas com instabilidade emocional, familiar, psicológica e psiquiátrica, não tem como. Né? Então a gente tem que sempre manter o equilíbrio e ir percebendo o ambiente da empresa. Então quando abre uma vaga, quando a gente precisa contratar alguém, a gente observa se o andar da carruagem, tanto do ponto de vista da produção, porque o produto que eu vendo é serviço,
Tudo bem? Então, tanto do ponto de vista do rendimento da produção, quanto do ponto de vista do ambiente ali emocional e psicológico, é isso que faz eu e a Érica a gente levar em oração e decidir se a gente vai abrir uma vaga para alguma das ONGs que estão querendo nos encaminhar alguém, ou se a gente vai procurar uma pessoa normal, se é que existe isso, né, em algum lugar do mundo, mas alguém já mais estabelecido. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente tem sido rigoroso na seleção de pessoas. Hoje, claro que nos primeiros anos era aquele negócio, né? Ai, Jesus e tal. Abraça todo mundo, pega na rua, dá emprego. E a gente viu que não funciona, né? E primeiro que a pessoa tem que querer também, né? Igual criar filhos, né? Eu tenho 3, a minha mais velha tem 10 agora. E cada um está numa fase, é escadinha, 10, 8 e 6, né? Então, a gente vai criando filhos e a gente também vai percebendo essa dinâmica. Que amar não é dar tudo o que ele quer e na hora que ele quer, né? E amar é você corrigir também quando é necessário, senão eu vou criar um monte de monstro, né? E não é o caso. Então a gente combinou, eu e meu marido, de não usar vara. Isso foi não usar vara, eu digo assim, de usar ela somente em 2 ocasiões. A primeira é quando ele colocar a sua própria integridade em risco, né, que não obedeceu porque foi lá, sei lá, mexer no fogo, coisa do tipo. E a segunda, quando colocar a integridade do outro em risco. Então, esses são os 2 únicos momentos em que a gente usa a vara. De resto, a gente procura resolver na conversa e tem dado certo. Mas quando a gente precisou usar a vara, era sempre assim, a gente dava usava a vara, e aí chorava, aí a gente abraçava e falava, isso é porque mamãe te ama. E era engraçado, quando eles eram menores, né? Eu falava, ama nada, né? Então se ama porque bateu. Mas hoje eles entendem, né? Então, a gente viu que o amor, ele precisa ser um amor maduro. Ele precisa ser um amor que imita o amor de Deus. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala de amar, de abraçar pessoas, de inclusão social, muitas vezes a gente tem aquela visão romântica, né? Ai, a coitada está sofrendo. Aí você fala, não, ninguém quer te salvar, mas eu vou te salvar, né? Vem aqui que eu vou te dar a oportunidade, eu vou ser paciente com você. E ela vai chorar, e ela vai ser grata para você, e ela vai entregar a vida dela para Jesus, né? Se a vida real fosse assim, né? Não é assim que funciona. Então a gente precisa ter a consciência desse amor de Deus, que é maduro, né? Que não é narcisista. Porque esse amor que faz tudo o que a pessoa quer, do jeito que ela quer, na hora que ele quer, na verdade é um amor a si mesmo. Você não quer desagradar. Então é um amor narcisista, né, que a gente fala. Então não é desse amor que a gente está falando. Então, às vezes a gente tem que mandar embora mesmo, a gente tem que demitir. Já aconteceu né? Então esse rapaz da Fundação Casa que eu estava contando para vocês, ele começou a ter essa crise psicótica. Então nós colocamos ali psicólogos, psiquiatras, assistente social para acompanhar, porque tinha um problema sério lá na casa dele. A mãe dela era usuária de crack. Toda vez que a mãe voltava para casa da rua, que ela ficava na rua lá, perdida, zumbi. Toda vez que ela voltava para casa, o menino tinha uma crise dentro da empresa. E a gente tentou, o missionário veio a cada 15 dias, só que daí ele chegou num ponto que a psicóloga falou, ele precisa de medicação. Ele está precisando de medicação, ele precisa parar um tempo. A gente falou, mas não dá para conciliar com o trabalho, porque a família dele depende e tal. Ela, não sei, vamos avaliar mais um pouco. Até que um dia ele jogou a tesoura na minha passadeira. Graças a Deus não aconteceu nada. Aí nesse dia a gente teve que chamar ele e teve que dizer para ele não voltar mais no dia seguinte, né? Então o missionário continuou acompanhando ele fez o tratamento, hoje ele está em um outro emprego, né? E glória a Deus, porque é Deus que faz, do jeito que quer e como Ele quer, né? E a gente tem que ser fiel naquilo que Ele está nos colocando. Então hoje, quando o pessoal me liga, linda, tem uma vaga aqui e tal, então tá. Essa pessoa veio da onde? Qual que é a história dela? A gente começa assim, quer dizer, a gente não perguntava, né? Qual que é a história dela? Sei, então essa pessoa ela precisa de acompanhamento psicológico, tá tendo? Essa pessoa precisa de uma assistente social olhando os filhos dela, tá tendo? Não, então arranja, depois você me liga de volta, né? Porque eu não tenho estrutura hoje para cobrir todas essas necessidades e todos esses aspectos das pessoas que a gente quer abraçar. Infelizmente, eu espero, não sei, se Deus quiser a gente se tornar uma mega empresa e poder ter um consultório
consultório psicológico dentro da própria empresa, assistente social, e pagar esses profissionais, e ter escola dentro da empresa, e ter hospital dentro da empresa, né? E dominar o mundo. Não. Então, acho que a beleza da coisa é justamente essa. É quando cada parte faz uma parte e faz bem. E aí a gente soma. Quando ninguém consegue fazer tudo sozinho. Essa é a beleza do corpo, essa é a beleza do reino. Isso nos mantém humildes, né? E reconhecendo que a nossa limitação, a gente é limitado e que é Deus que faz. E que a gente precisa do outro. Isso é extremamente importante. Como a gente precisa do outro. Então, hoje quando me ligam, a gente vai peneirando. Aí depois chama para entrevista. Aí faz aquela entrevista e tal. E depois a gente deixa 1 mês a pessoa em treinamento. Durante esse 1 mês, a gente, dependendo do caso, a gente pode ajudar com o transporte ou com a refeição. Depende do caso, a gente avalia cada caso. Mas dependendo, a gente não. A pessoa vai ter que pagar do seu bolso o transporte e a alimentação e vir durante 1 mês, entrar na hora, sair na hora e fazer o treinamento para a gente ver se a pessoa realmente quer trabalhar. Né? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura muito forte aqui no nosso país assistencialista. Então, infelizmente, as populações em situação de marginalidade, vulnerabilidade, elas estão habituadas com essa cultura assistencialista. E daí, na prática do dia a dia, é complicado, é difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente acolheu uma moça que mora numa favela, uma situação assim, bem difícil, e ela estava participando lá do curso de mulheres da ONG, não sei o que, estava discipulando. Então vamos, tá. Acolhemos, abraçamos. Aí, o marido dela foi preso, né? Depois de, acho que ela ficou 7 meses com a gente. Não, ela ficou mais tempo, ela passou de 1 ano. O marido dela foi preso, ela veio, chorou, não sei o que. A gente falou, quer uma ajuda, indicamos um psicólogo, oramos com ela. Ela falou assim, meu filho está traumatizado porque a polícia veio na casa e prendeu o marido na frente do menino, do filho, 5 anos. O menino só chora, não sei o que a polícia levou, que a polícia vai matar o pai e tal. E aí ele não está podendo ir para a escola, que ele não quer ficar longe. Tá bom, então você pode ficar em casa 3 dias e depois você compensa esses dias nas suas férias, né? Assim, a gente fazendo o que dá, o que é possível. 3 dias é possível? Então vai, vamos te ajudar. Vamos ajudar o menino a superar o trauma. Aí ela descobriu que o marido dela ia receber o tal do auxílio reclusão. Não tinha abolido esse negócio, gente? Parece que não. E aí ela veio pedir demissão. Porque ela não precisa mais do salário. Porque vai ver o salário do auxílio. Gente, é chocante. Não era mais. Mas é quase lá, quase lá. Não, então, mas aí a pessoa não pensa aí, assim, é difícil, né? Mas também a questão da educação e tudo mais, né? Um kingdom business urgente é a escola aqui. Não, juro, tem a hora que a gente... Exatamente, E aí a gente falou, não, a gente não pode mais, a gente precisa de você e tal. E aí começou a não vir, faltar, responder atravessado, fazer malcriação, e é complicado, né? Tem hora que a gente está lidando com gente, cada situação que eu e a Erika, a gente para, olha para você, quer saber, fecha tudo, vamos abrir escola. Porque enquanto não tivesse uma base, né, não tem solução. Colaboradores e funcionários. Então, esse é outro desafio. Assim, hoje, né, dia 23 de agosto, nesse momento, a gente tem 4. Né? Porque há 3 meses atrás, uma é essa, que daí a gente teve que mandar embora, porque estava insustentável, ela estava causando toda uma situação na empresa, e é complicadíssimo, porque o custo para mandar ela embora, né, era um dinheiro que a gente não tinha. E a gente tinha que mandar ela embora, porque além dela querer ir embora, né, ela estava causando muitos problemas para nós. Né? E aí a gente tinha que mandar embora, não tinha dinheiro para mandar ela embora. E aí, não, o custo para mandar ela embora é R$5.000. E essa é a prática do dia a dia. Eu falo, Deus, hoje não tem R$5.000. O que a gente faz? O senhor sabe que tem que mandar ela embora. Mas é assim, gente, não vai dar tempo de contar tudo. Mas assim, a 1212, eu falei lá, a gente tem sido sustentado pelo Senhor. A gente tentou fechar essa 1212 já um monte de vezes. Deus não deixa fechar. Sério, em outra oportunidade eu conto as histórias. Mas esse de mandar ela embora, Deus, a gente não tem dinheiro, o que eu faço e tal.
Aí a gente orou umas 2 semanas, desesperou, clamou. Aí eu recebo um WhatsApp de uma amiga minha, que é americana. Uma amiga assim de adolescência. Do nada. Linda, a 1212 tá precisando de dinheiro? Então, me conta, o que está acontecendo? Qual a situação? Então, é que a gente está com essa funcionária. Tá? Quanto é para mandar embora? Tá, eu vou transferir para você 2/3 desse valor. E a gente tem vivido assim. Deus não deixa fechar, não deixa, né? O lugar onde a gente está hoje, a gente ia para um outro lugar, na verdade. Todo mundo que entra na nossa fábrica, olha e fala assim, gente, é muito limpa, é muito linda, é muito bonita, é muito tudo. Você fala fábrica de costura, você imagina um lugar, né, cheio de pó, sujo e tal. E a gente ia para um outro lugar, a gente ia entrar em janeiro do ano tal, né, de 4 anos atrás, e aí em dezembro o lugar pegou fogo. Esse lugar que a gente ganhou, que a gente ia entrar. Não é que esse lugar pegou fogo, desculpa. Pegou fogo na fábrica da pessoa que ia ceder o lugar pra gente. Então essa pessoa ficou sem fábrica e ela precisou desse lugar que ela ia nos ceder. A gente estava preparado para entrar em janeiro e em dezembro teve um incêndio. Senhor, e agora? Aí a equipe desanimou. Que todo mundo já está desanimado, né, com as contas, se esse negócio vai funcionar e tal. Assim. Aí o negócio pega fogo, aí Deus está fechando as portas. E eu levei para Deus, se for o Senhor, né, ai de mim de avançar naquilo que o Senhor está dizendo não. Mas o Senhor tem que falar claramente com a gente. É o Senhor ou é o inferno? E Deus falou claramente conosco. Não sou eu que estou fechando, é o inferno. Então a gente não vai parar e vamos que vamos. E começamos a orar e jejuar. E aí, no final de janeiro, uma pessoa me liga. Que queria compartilhar com você... É uma longa história, mas no final a conclusão e aí eu estou colocando a minha fábrica quero passar o ponto da minha fábrica, e já que você conhece tanta gente na igreja, será que não tem alguém interessado em pegar o meu ponto? Porque ela já tinha pago aqueles 3 meses de aluguel de calção, porque não tinha fiador, tudo, e ia perder, né, no caso. Eu teria que ser alguém para entrar e devolver aquele valor para ela, né? E eu falei assim, eu posso ver, né? Mas é fábrica do quê? Aí ela, de passadoria. É assim, gente. Não, aí a gente está aqui nessa costura, né? E agora que a gente está pegando os produtos, vem um monte de produtos diferentes. E as nossas costuras, tem uma refugiada haitiana, tem uma moça que é surda, né? E por isso que ela não fala, porque nunca ouviu, né? Ela esboça alguns sons, mas é difícil. Tem uma venezuelana que a gente está treinando. E todas elas, assim, não são costureiras profissionais, né? Então elas são costureiras, mas elas precisam aprimorar. E quando chega peças muito diferentes, assim, a gente precisa de alguém que entende para ensinar como que monta aquela peça. E eu e a Érica não sabe nada, né? A gente nem sabe o tipo de tecido. Mas por que Deus inventou de colocar gente na... Não sei também, né? Tem que perguntar para ele. Mas é isso, eu acho, para ficar bem claro que se der certo, porque está dando certo, né? Vidas estão sendo impactadas, muitas pessoas estão sendo impactadas. Eu estou falando sobre o que Deus está fazendo na 1212 aqui para vocês, né? E é de Deus. Então é para isso, né? E aí, eu estava conversando com a Amanda, né, da Dress for Freedom, que ela participou do congresso de Business Mission na Filipinas. Não sei quem acompanhou, que teve agora em junho. E de lá ela passou no Nepal, e lá no Nepal ela conheceu uma fábrica grande também, Business Mission, que acolhe mulheres vítimas de tráfico, tal. E ela falou assim, linda, são 5 andares de fábrica. E o que tem de voluntário gringo, ela estava falando para mim, dos Estados Unidos, da Europa, que vem 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem receber, trabalha lá, profissional de moda, marketing, tudo que você pode imaginar, financeiro, 2 anos voluntário, porque nos Estados Unidos tem essa cultura, né, americana e europeia. E a gente aqui no Brasil clamando nas igrejas, voluntário para me ajudar, 2 meses e ninguém quer saber. Porque tem toda uma questão também do apelo, né, do Nepal, que é tráfico de mulheres, também tem uma cultura americana, europeia, desde criança tem aquela questão de ela ter o crédito em retorno quando ela presta um serviço à comunidade, enfim, tem uma questão cultural diferente e tal. E aqui no Brasil você fala, quer voluntariar uma empresa do reino, onde que é a empresa? Atravessa a rua. A pessoa fala, porque a gente tem aquela coisa, né, de que missão é uma coisa assim, uma tragédia, não no meu vizinho. Mas quem quer voluntariar no Brasil, porque depois que eles ficam lá 2 meses, 3 meses, já é justiça no Brasil.
No Brasil tem que assinar... Então, no Brasil tem que assinar contrato de voluntariado. Se ele entrar com a ação. Tá vendo? Então, tem várias questões peculiares aí. Mas aí eu e a Amanda tá falando, bem que Deus podia mandar uns voluntários desses pra gente, né? E tal. Quando é de fora, tá ótimo. Aí no dia seguinte dessa conversa que eu tive com a Amanda, uma moça me manda uma mensagem. Oi, meu nome é X, tal, sou estudante de moda. E eu tranquei a faculdade que eu vou viajar para fazer um curso. Então eu tenho 2 meses aqui em São Paulo. E aí eu fiquei sabendo da 1212 e eu queria voluntariar. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Existe? Eu até fiz um screenshot e mandei para Amanda. Deus tá ouvindo a nossa conversa. Não é nossa ideia. É sempre ideia dele, né? E fora assim, esse sustento financeiro que Deus tem sempre nos dado, né? Nos ensinando a depender dele. E aí tem essa questão dos stakeholders que eu vou falar e eu já vou encerrar aqui, já deu a hora, que são todas as pessoas envolvidas, né? Então, como eu estava falando aqui no caso do rapaz que saiu da Fundação Kaiser, teve o missionário envolvido que estava cuidando dele, né? Teve a empresa que acolheu, teve o cliente que teve paciência de esperar o serviço atrasado. Não é que a gente é bagunçado, que a gente não é profissional, que a gente fica ligando para os clientes, falando, então eu tenho um coitadinho aqui trabalhando, eu vou entregar com 10 dias de atraso. Não é disso que a gente está falando. A gente entrega assim com excelência, no prazo, mas são exceções. E quando você trabalha com pessoas, quando a sua preocupação é o reino acima do negócio, isso vai acontecer, né? E a gente tem tido muitos clientes, não muitos, né, mas a gente tem clientes que são os membros da própria igreja nossa, que ele vai pagar 2 vezes mais, 3 vezes mais, pelo mesmo serviço que o mercado informal oferece, mas ele vai pagar porque ele sabe o que nós somos e por que nós estamos ali. Então é uma opção que o cliente faz, né? E aí tem membro da igreja que fala assim, não, mas isso porque assim, eu mando, né, 1 ou 2 cortes de toda a minha produção para você, dá para fazer, porque depois dilui no final, não pesa tanto para ele. Mas se todas as oficinas de costura tiverem a mesma prática que você, e daí como é que eu faço para sobreviver? Aí eu falo para ele, eu não sei se daí vai ser uma questão de sobrevivência. Talvez daí vai ser uma questão de você mudar de condomínio, mudar de carro, mudar o estilo de vida, né? Então, a gente está falando de socialismo? Não. A gente está falando aqui do reino, né? Então, isso é um desafio que precisa ser levado e que a gente precisa começar a praticar primeiro, né? E aí eles mandam, por exemplo, essa saia que eu estou usando é de uma dessas clientes, é uma irmã da igreja, e desde que a gente abriu a 1212, eles mandam serviço para nós, né? Às vezes é 1 corte por semana, às vezes é mais, mas eles têm sido assim, fiéis em mandar, né? E aí a gerente de produção dele liga e fala, não dá para mandar na 1212, porque o preço é maior. E ele fala, não, mas é para continuar mandando. Manda no limite que dá para mandar das nossas contas, manda para eles, porque não é que falta a oferta do serviço, tem muito, né? Mas é intencional. Então são todos os stakeholders envolvidos, e depois eu como consumidora, a partir de agora, quando eu faço compras, desde que eu me envolvi com esse negócio, que eu vejo a exploração, a informalidade, tudo, eu não compro mais roupa em determinadas marcas, que a gente sabe como funciona. Então é uma opção que a gente faz, e assim então a gente vai vendo a influência, né, da integridade, da missão, do reino em todo o mundo e na sociedade. Então a gente precisa fazer essas escolhas aí conscientes. No fim, esse negócio de roupa, quem consome, a gente quer roupa barata, porque a gente quer muita roupa. Esse é o problema. A gente quer ter todas as roupas da moda. E aí por isso tem que ser barato, a não ser que você seja milionário. Mas se a gente entender que a gente não precisa de tanta roupa, a gente vai poder investir o que a gente gastaria em 10 peças iguais, né? Ou 10 peças para me manter na última moda da blogueira fulana de tal, numa peça que eu sei que foi produzida livre de exploração, de mão de obra, livre de corrupção, de sonegação, livre. Então a gente precisa também mudar essa mentalidade. É um longo caminho que a gente tem pela frente, né?
E Deus quer a nossa fidelidade e a nossa obediência. Então, a da Dress for Freedom vai, né? Mas porque dessa cliente a gente faz a passadoria, mas não é a gente que costura. Então, eu não sei aonde foi costurado essa peça dela. Então, eu não posso colocar a minha etiqueta lá, né? E ela também entende. E ela também nem quer muita visibilidade, porque, infelizmente, ainda ela precisa, né, não sei se precisa, mas vocês entenderam, né? Então, é complicado. Então, eu falei aqui já dos deuses falsos, né? Dessa questão de que quando você olha um modelo de negócio e você aplica os princípios bíblicos e você diz, não dá match, o modelo não é sustentável, então você tem que trocar de modelo. Você não pode negociar com os princípios. Por que você não faz? Então, essa é uma questão que precisa ser observada aí. E nesse sentido, é muito importante trabalhar esse networking, o corpo, o reino de Deus. Certo? Então, se você tem no nosso caso, uma oficina de costura, que garante um serviço que é livre de mão de obra, de exploração, que faz, na verdade, um movimento oposto, que é positivo, né? Não só de reparar, mas de construir, trazendo pessoas em situação de vulnerabilidade, impactando a vida delas. Você precisa de um cliente que vai produzir a roupa, que vai contratar o meu serviço. Você precisa de um consumidor que vai comprar esse produto dele. Então, você precisa mobilizar. E aí está o corpo, o reino, o network, o ligando os pontos. Tá? E mentira ou verdade é disso também, de você falar que não é sustentável, que é impossível, mas o que é a verdade? Né? Então, o que você tem que ter é o discipulado, o que você tem que ter é a sua identidade em Cristo, é o seu papel aqui nesse mundo, é o Cristo habitando em você, os valores do reino, que são os eternos, porque o que vai ficar aqui, a traça vai corroer, né? E aí todo o restante precisa se ajustar a isso, né? A gente cuida de casais na igreja também. E eu falo bastante isso para eles, a gente tem grupo de estudo para mulheres e tudo mais, que, assim, 99% dos problemas conjugais não dá para resolver com, sabe, cartinha pedindo perdão, porque eu fui assim, falei assado, né? Não mudo isso, com técnicas de comunicação, linguagem do amor, tudo isso é importante. São ferramentas importantes. Dois seres humanos estranhos com bagagens completamente diferentes se ajustando para se tornar um é uma missão impossível, né? Mas o que a gente tem ensinado, o que a gente tem percebido, que a maior dificuldade do casal se ajustar no casamento é que eles não entendem o casamento sob a perspectiva bíblica. Cada um tem um conceito do que é e como deve ser o casamento. Cada um tem um conceito do tipo de marido que ela quer, do tipo de esposa que ele quer. E aí isso é uma briga que é infinita, a guerra é infinita. Mas quando eles se submeterem ao que Deus diz que é o casamento, a como funciona o amor, o servir, do que ele fala de submissão, as mulheres, sabe, no grupo de mulheres, a primeira pergunta é: o que significa mulheres submetam-se ao seu marido? A primeira pergunta, todas as mulheres, grupo de, é isso mesmo que significa, submeter. Mas que é injusto, que não sei o quê, mas então, se você olha para o seu marido, talvez seja difícil submeter, né? Mas quem é o seu marido com M maiúsculo? Quem é o Senhor dono da sua vida e do seu casamento? É Jesus. E ele se submeteu. Submeter ao seu marido, ao seu irmão, ao próximo, é submeter. Qual que é o problema de submeter? O problema de submeter não é que é a mulher que Paulo falou para a mulher submeter, porque o marido também tem que submeter a esposa nesse sentido de Cristo. Ali, claro, Paulo está trabalhando uma questão de ordem que Deus criou desde a criação, você vai ver isso lá no Gênesis. São responsabilidades diferentes que Deus deu para cada um. Mas a dificuldade é essa, a gente não está individualmente ajustado com Jesus, né? Não tem como ajustar com o outro. A mesma coisa funciona aqui. Para você querer que o seu negócio seja um kingdom business, ou um business as mission, ou um negócio que traga um impacto social. O problema não é você trabalhar só no negócio, pelo negócio, em cima do negócio. Mas se você não primeiro parar tudo para ver o que é que Jesus diz a respeito do serviço, do amor, do uso do dinheiro, da administração, da mordomia, de acumular bens, de família, o que
E aí você pegar isso para ajustar, daí não tem um congresso que resolva aí a nossa questão do discipulado, tá bom? Gente, eu falei que eu ia deixar tempo para perguntas e eu roubei esse tempo de vocês, né? Quem quiser, já são 12:10, quem quiser sair fica super à vontade, mas eu vou ficar aqui para responder perguntas caso alguém ainda queira fazer alguma, tá bom? Uhum. Então, não, é. Sim. Sim. Com certeza. Tá. Eles estão em Dehradun. Vocês vão pra onde? Ah, tá. É um outro nome estranho. Tá. Não, mas eu vou te passar com certeza o contato deles. Tá? Mesmo assim, tem um missionário que a gente vai como empresários. Tá. Né? Vai entrar pela porta da frente com um investidor querendo investir no país e tal. E aí, mas quem vai trabalhar na operação lá são irmãos e toda a receita vai ficar lá justamente para socorrer a igreja. Tá. Essa questão da língua para nós é importante, né? Entender quem vai ficar lá. Sim. Porque eles são escola de idiomas, eles conseguem dar visto para missionários de curto prazo, que vem como professor na escola, né? O trabalho deles é incrível. Eu vou te passar. Eu vou ter uma reunião com o embaixador da Índia, que tá. recomendado por um senador aqui. Tá. Então, vou chegar assim, digamos, acredito que você tenha recebido como, né? Sim. A gente vai levar algo que eles precisam muito, que é energia eólica, né? Espero que eles sejam. Legal. Tá. Vou te passar o contato dele, com certeza. Eles são bênção demais. Uma curiosidade, por que 12? Romanos 12:12. Eu falei para Érica, olha o versículo que você foi escolher. Alegre-se na tribulação, persevere na oração. Quando ela reclama, quando ela fala, tá difícil, eu falo, Romanos 12:12. Porque foi ela que escolheu esse 12:12, entendeu? Podia ter escolhido um, sei lá, o Senhor é minha vitória, né? Que vai encher o meu celeiro. Vocês usam o serviço público assistencial, por exemplo, quando você entrega esse tipo de pessoa e você vem que precisa de um tratamento psicológico. E a gente sabe que o governo, né, ele oferece esse serviço gratuito para pessoas que estão vivendo. Muitas vezes a igreja se torna, acaba se tornando assistencialista no sentido de que as pessoas procuram, e a gente às vezes deixa de usar o caminho. Vocês costumam usar esse tipo de serviço na igreja quando você necessita? Então, a gente orienta a ONG que nos encaminhou a pessoa a buscar e oferecer essa ajuda para ele. A gente não faz mais diretamente, a gente já fez. No nosso caso, não deu certo. Talvez Deus te chame para um tipo de administração que dê certo. Não estou falando que é a regra absoluta. No nosso caso da 12:12, a gente viu que a melhor estratégia era deixar separado. Separado. Né? E aí a ONG faz isso. E aí, às vezes, os nossos amigos das ONGs não sabem. Aí eu corro atrás, pego o telefone, pego isso aqui e dou para ele. Mas aí faz via ONG, para ficar bem claro para aquela pessoa. É que assim, muitas das pessoas que a gente pega, a desestrutura emocional, familiar, mais tanta, assim, que é difícil, é muito difícil. Então, ela precisa aprender a ser gente, assim, digamos. Estão entendendo, né, o que eu estou falando? Ela precisa aprender que não é assim, que ela come e larga lá, entende? Que cospe onde quer. São coisas assim, básicas. Então, às vezes, o trabalho, ele é um ótimo instrumento educador nesse sentido, porque tem hora para entrar, tem hora para sair, ele vai ter a hora do café dele, ninguém vai cobrar serviço dele naquela hora. Então, essa rotina, essa disciplina, para alguns casos, é fundamental.
Quando eu começo a misturar, e aí eu paro e chamo, e faço uma oração, e leio, aí confunde na cabeça dele, entende? Então ele volta a agir daquela outra forma que ele estava acostumado, do assistencialismo, né? E aí ele começa a misturar tudo. Então a gente viu que precisava manter aquela rotina para quebrar aquele ciclo, né, do hábito que ele tinha. O Poder do Hábito, conhece esse livro? O Poder do Hábito, esse livro é incrível. Então, é de quebrar aquele ciclo do padrão. Então, a gente viu que às vezes precisa né? Então, hoje a gente trabalha assim, separado, as funções. Mas a gente está sempre em contato com o missionário. E aí, como é que está? Ele está indo? Você precisa de alguma coisa? Aí já aconteceu também, do missionário ligar para mim e dizer, Linda, eu não consegui no serviço público, porque está lotado, agenda para 3 meses, sei lá, né? E aí, mas eu achei uma psicóloga que vai ajudar, só que ela vai cobrar X. Aí eu vou lá, levanto uma oferta, eu pago, mas o menino não sabe que é a gente que está pagando. É via ONG que está sendo feito, né? E aí a gente vai trabalhando assim. Oi, desculpa. Costura. Essa é uma questão importante. Então, às vezes, eu recebo o corte. Já vem a manga, a parte da frente, a parte de trás, já cortadinho, e eu só monto. Às vezes, eu recebo o desenho da camiseta, tipo essa da Amanda. Ela me mandou o desenho, aí eu contratei uma profissional que colocou lá no molde. Mas aqui a Amanda mandou. Essa camiseta aqui é de algodão orgânico, que a Amanda mandou de Curitiba. Porque, na verdade, infelizmente, ainda não tem muita oferta de produtos assim, orgânicos, sustentáveis e tal. E mesmo esses orgânicos, o toque dele, tem uns que são ruins ainda, assim, mas tem uma série de fatores. Então, mas o preço está abaixando, né? E outro, então assim, a gente ainda, o Sistema B, Marcel Fukuyama, né, que eu falo que ele quer certificar 12 e 12, eu explico para ele, não dá para certificar 12 e 12 ainda. Porque é todo um complexo de estruturas. Então, é o tecido, né? Da onde que veio esse algodão? Gente, a gente precisa plantar algodão. Sério. Eu falo sério, o pessoal ri da minha cara, mas eu estou falando totalmente sério. Já pensou que tem de missionário espalhado pelo Brasil, lutando para manter a sua organização sustentável, que a oferta não entra mais, está difícil para todo mundo? E lá nessas regiões onde é possível plantar algodão, né, desenvolver esse pequeno negócio ali na região, já pensou gerar emprego e aí garantir um algodão onde não há, porque a gente garante que na costura não teve exploração de mão de obra, mas eu não sei se no plantio do algodão, na colheita dele, né, não sei qual foi a técnica para transformar aquele algodão tramar ele, transformar no tecido. Então a gente precisa fechar toda essa cadeia para garantir a segurança. Então, aí é a questão do ligando os pontos, né? O reino de Deus e assim por diante. Mas é uma questão difícil. Isso. Aham. E basicamente funciona assim, cada um, o próprio produtor é o próprio funcionário. Isso, é uma grande sociedade, assim, divide tudo. Sim, Aham. Então, sim, esse é um modelo diferente de negócio, né? Assim, é um outro tipo de proposta e que também é importante. Então a gente tem também ONGs e parceiros que trabalham com isso, com a capacitação empreendedora de população carente. Então você oferece o curso, você ajuda eles a se organizarem profissionalmente, montar uma cooperativa e eles se viram. Eles se viram entre si. Por isso que eu falo, no nosso caso da 12 e 12, a gente está envolvendo aqui não só a pessoa que vai ser capacitada para empreender e para ter uma autonomia financeira no caso, mas a gente está trabalhando o cristão que é empresário, né, que o cliente, a gente está trabalhando todas essas relações. O que assim, o nosso maior desafio hoje
como quem tem essa questão da empregabilidade direcionada que a gente fala, né, que é intencionalmente trazer uma pessoa não capacitada para treinar ela, é que a gente não tem uma previsão trabalhista desse tipo de relação, de contrato. Então, quando eu trago uma pessoa para dentro, aquela hora o irmão estava falando aqui do problema da questão do voluntariado, né, que deu processo, ele teve que pagar uma fortuna. Quando eu trago uma pessoa para dentro da minha empresa, essa pessoa precisa estar contratada. O SLT, agora tem o PJ que está mais maleável, mas na indústria da costura ainda os juízes são mais, porque tem muita questão, muita exploração, né? Muito problema de flagrante e tudo mais. Então assim, eu trago uma pessoa que não sabe costurar, que sabe mais ou menos. Essa pessoa, para ficar assim no ponto, digamos assim, e ser capaz de produzir em escala, ela precisa de 6 meses de treinamento, por exemplo. Né? Então, quem paga o salário dela? De onde vai vir o salário dela durante esses 6 meses? Porque ela não está gerando isso dentro da empresa, tem que vir de fora, entende? Então, essa é uma lição de casa nossa. Né? E também, assim, uma pode demorar 6 meses, e se a outra demorar 1 ano? Da onde que vem essa... Entende? E que é diferente. Manda numa escola de moda. Sabe, faz concomitante, tá? Mas aí então ela vai ficar 1 ano fazendo curso de costura até ficar boa, entende? Então esse é o nosso desafio, né? Por isso também não dá para ter um monte de uma vez. A gente precisa sempre olhar as contas, o que a gente consegue, o que é viável, né? Mas aí é que está a proposta. Se você tem uma grande empresa, você tem aquela folga, tudo, você pode fazer isso, né? Exatamente, porque a gente está penando para conseguir fazer isso, abrir mais uma vaga que a gente quer acolher muita gente. A gente tem parceria forte aqui com a Compassiva em São Paulo, né? E o que tem de refugiado, venezuelano, haitiano ali precisando de emprego, mas a gente não tem estrutura econômica para abraçar essas pessoas, a gente gostaria. Então... Tem algum projeto social onde tem esse trabalho de ensinar a costurar? Então, a NCCV, ela oferece curso de corte e costura. 3 meses de formação. Só que assim, a pessoa aprende a ligar a máquina. Entende? O básico. Assim, mas para aprender, qualquer ofício é assim, na verdade. Você pode fazer a melhor escola de gastronomia do mundo, mas você só vai se tornar um chefe profissional a hora que você encostar a barriga no fogão. E queimar a panela, e errar, entende, né? Então, só que daí esse tempo precisa ser sustentável economicamente. E é de cada um, né? Então, E aí a gente até já mandou de volta para a escola de corte e costura. Só que é difícil, né? Mas esse é o nosso desafio. Agora, o ideal seria que a gente tivesse esse investimento em pessoas, né? Então que uma pessoa falasse, eu vou investir na Maria, eu vou pagar o salário dela 6 meses, porque a empresa não tem condições de pagar, para ela poder ser contratada ali, se formar profissionalmente, entende? Mas não é fácil. Sabe, eu percebo que essa questão de roupa, por exemplo, parece assim que essa confecção sustentável, ela acaba sendo um produto que só é consumido por uma massa, porque são produtos mais caros. Então você entrega até a questão assim, de fazer as coisas ecologicamente correto, mas na hora de usar,
o que a gente tem que fazer também é isso, né? Por isso que eu falo, trabalhar, por exemplo, os tributos. Então, o custo de eu ter um funcionário CLT eu pago um salário X para ele e o outro X igual eu pago de imposto. Então, isso precisa ser trabalhado, né? E o cristão precisa estar falando sobre isso. Não porque ele quer acumular mais para ele, mas é porque a pessoa que eu estou empregando podia levar 2x para casa. Entende o que eu estou falando, né? Claro que também precisa deixar um pouco, mas ela pode levar um pouco mais, entende? Ou se aquele X que a gente está pagando, deixando para o governo, que isso realmente seja revertido para a pessoa que eu estou ajudando, para ela não precisar de 2x de salário para ter uma qualidade de vida digna, né? Que ela tenha acesso à saúde. Então, assim, é complexo, mas precisa trabalhar toda essa questão. Tem a questão também do tecido, que eu falei, que é muito caro, né? Porque não tem muita gente que faz, entende? Então, se a gente tivesse mais pessoas investindo na produção de um algodão ecologicamente correto, uma produção, tudo, mais pessoas investindo, a gente teria mais oferta, o preço cairia. Então, são várias questões. A gente tem trabalhado assim, com esse mercado específico. Por exemplo, o mercado da Dress for Freedom é um mercado de classe alta. As peças da Dress for Freedom são caras, né? Nem eu consigo comprar, assim, tem que... Amanda, né? Então, são caras, por causa de toda essa questão envolvida. Mas também eu tenho visitado algumas outras marcas, alguns potenciais clientes, eu tenho falado para eles assim, talvez você não consiga, se você tem numa coleção 100 modelos, numa coleção de roupa, talvez você não consiga regularizar os 100 de hoje para amanhã, né? Mas regulariza faz um modelo na sua coleção de 100 peças. Toda vez que você lançar a coleção, garante uma cadeia justa, regular, livre de exploração. Isso, exatamente, né? E aí eu tenho visitado vários clientes para levar essa proposta. Exatamente. Exatamente. Na prática, mesmo, né? Essa coisa de coisas naturais, de alimentação natural, isso tudo é muito mais uma mesa brasileira de então, assim, né? Por isso a gente precisa se mobilizar e, cadê os pontos? Exatamente, todo mundo fizer uma parte, exatamente, é possível. Tem que ser possível, porque a gente está destruindo a terra que a gente precisa cuidar, né? Então tem que ser possível, tem que ser. Uma questão importante aqui que eu não falei, mas dessa questão da modinha, né? Porque também tem essa questão. Tem alguns clientes que me procuram, potenciais clientes, né? Pretensos clientes, que na verdade o que ele quer é colocar no marketing dele. Que quem está fazendo é uma ex não sei o que. Então, assim, Deus tem nos dado discernimento para identificar esses lobos e não fechar negócio. E a gente não fecha, não importa quanto ele vai pagar. Porque vem com o papo que quer postar foto da pessoa e quer contar a história, quer entrevistar. Não, a gente fala, a gente não está aqui para enricar as custas da tragédia do outro. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai proteger, vai cobrir. Então, assim, tem um contrato com os nossos clientes, que ele pode falar. Ele tem que falar, tem que divulgar, né? Que é uma empresa que tem esse impacto, que a pessoa vem de um histórico de vulnerabilidade, marginalidade, mas não vai falar o quê, entendeu? Porque não quero ninguém entrando na 12 Deus e falar, quem é o ex? Não sei, não tem ex, todo mundo é ex igual. Na cruz igualou todo mundo, né? Então a gente não divulga a foto do rosto, né? Sempre de perfil, tudo para resguardar. Se a pessoa quiser contar a história dela, né, ela pode contar, mas não sou eu que vou fazer isso. Então tem a ver com modinha, com marketing, né? Essa é uma questão que é difícil também, precisa tomar cuidado, né? É um longo caminho, eu te mostro para você. Obrigada, gente. Mais alguma coisa?